Muito boa tarde a todos. Tivemos ontem as eleições legislativas em França. Os resultados, uma vez mais, acabam por trazer algumas surpresas, mas, sobretudo, acabam por trazer surpresas quando nós somos bombardeados com sondagens semana após semana, em que nos mostram resultados que basicamente não correspondem à realidade e que depois são confirmados através do voto popular, que ainda continua a ser o mais soberano até do que os resultados das sondagens, que muitas vezes nós nem sabemos sequer como é que são construídos. Ora bem, nós passamos semanas a ouvir que Marine Le Pen e o seu partido de Rassemblement National que iam ter cerca de 15 deputados. Na melhor das hipóteses, um resultado muito animador e muito positivo seria o de 20. Isto porquê? Porque o partido de Marine Le Pen partia com uma base de 8 deputados à Assembleia Nacional, de um total de 577, quer dizer, é uma representatividade que tem o partido muito tímida, ainda assim, era possível. E então, duplicar o número de deputados, à partida, é sempre um resultado animador. O problema é que isso não reflete, naturalmente, o nível de apoio que Marine Le Pen e o seu partido têm na prática. Ou seja, quando nós andamos até a questionar sobre se Jean-Luc Mélenchon, de facto, pode ascender a ser o partido mais votado ou não no Parlamento, quando algumas sondagens estimam que a coligação de esquerda, que possa até ombrear de igual para igual com a coligação presidencial, favorável e favorável, patrocinada também por Emmanuel Macron, naturalmente que nós esperamos ver um resultado diferente daquele que nós vimos ontem. Desde logo, a meu ver, por mais que se insista em todo o tipo de teorias, podemos dar aqui as cambalhotas que quisermos, eu volto a dizer novamente, não vejam programas de informação, eu próprio recuso-me ver, porque ontem bastou fazer zapping durante alguns minutos em alguns canais e nós percebemos logo o tipo de narrativa que vamos ouvir. Desde logo que Jean-Luc Mélenchon é de extrema esquerda, que não é democrata, que é uma ameaça para a democracia. Também ouvimos de Marine Le Pen, que é extrema-direita, que anda ali muito perto do neonazi, que também acaba por colocar a democracia em risco. Ou seja, é sempre a mesma conversa. Mas a verdade é que tanto Mélenchon como Le Pen, ambos concorreram e jogaram as regras do jogo democrático tal e qual como ele devia ser jogado, com todas as regras que estão previstas no regulamento, e a população acabou por decidir, e acabou por decidir de uma forma que muita gente considerada do sistema, portanto, isto não são analistas políticos, e muito me preocupa ver colegas que são académicos, e sendo uma coisa é nós ouvirmos aqueles políticos ou pessoas ou políticos carreiristas e afins que basicamente entram neste tipo de debates e de análises como se fossem apoiantes ou membros de uma claque de futebol, e então defendem o seu clube até ao fim, a todo custo, e tentam dar todas as voltas e mais algumas para justificar todo o tipo de resultados tidos pelo seu partido. Outra coisa diferente é nós vemos os académicos, por quem eu ainda tenho algum respeito. Por exemplo, eu posso dizer que a Marina Costa Lobo ainda é das poucas vozes em termos não só académicos como também políticos, que nós podemos ainda ouvir com alguma atenção. E atenção, isto não quer dizer que concordo com o ponto de vista dela. Não concordo sempre com aquilo que Marina Costa Lobo diz, existem naturalmente mais uns dois, três que eu poderia aqui destacar, mas destaca a Marina Costa Lobo, porque a meu ver é a minha preferida, e quem deveria estar no horário nobre de qualquer canal de televisão não era o Francisco Louçã, não era a Ana Gomes, não era o Marcos Pestrelo, a meu ver, sinceramente, isto era tudo dispensar, porque é mera é gastar tempo com propaganda política, mas ao mesmo tempo os canais também gostam disto, porque é uma forma de se manterem confortavelmente no poder. Mas devíamos ter pessoas como a Marina Costa Lobo, por exemplo, e como outros, que eu não vou agora aqui dizer o nome, senão depois dizem que eu excluo uma série deles, mas, por exemplo, olha, o João Pereira Coutinho, que, apesar de ter escrito aqui há uns tempos até um editorial em que me visou a mim, sem conhecer de lado nenhum, no Correio da Manhã,
de uma forma qualquer que não foi muito, muito agressiva, mas a verdade é que me visou ali ainda que em passant, de uma forma muito ligeira, relativamente a uma situação, a esta questão da Ucrânia e da Rússia, mas ainda assim respeito e aprecio o comentário político que o João Pereira Coutinho faz, por exemplo, na CMTV, independentemente de concordar com ele ou não, mas nós devemos ter esta gente que é muito mais, são académicos puros, e que olham para as coisas de uma forma séria como efetivamente acreditam e não imbuídos por aquele espírito de claque. E depois temos outros académicos que não sei se começaram a perceber que é uma forma de começarem a ser mais chamados e de começarem a receber mais gostos e seguidores nas redes sociais, se deixam que a vaidade se sobreponha à honestidade académica, à honestidade intelectual, diga-se, e depois começam a embalar também nesta conversa de claque de futebol, nesta estratégia de claque de futebol. E houve alguns ontem que começam a não, porque o Mélenchon não é um democrata. Mas não é um democrata o quê? Andou a patrocinar um movimento público, um movimento popular dos coletes amarelos, conseguiu ter várias reivindicações atendidas, conseguiu ser dos poucos, não só ele como Marine Le Pen, que depois também acabaram por participar e por apoiar esse movimento. São movimentos populares, apoiados, sem sombra de dúvida, por algumas estruturas orgânicas que acabam por inserir-se em estruturas inorgânicas, digamos assim, portanto, desde os sindicatos, que são pessoas com personalidade jurídica e que estão devidamente identificadas e sinalizadas, até outros que, de facto, não têm qualquer tipo de organização coletiva e que participam no movimento. E, quer dizer, isto é uma forma de expressão popular. Naturalmente que eu não vejo, nem nunca vi, Jean-Luc Mélenchon, nem Marine Le Pen, dizerem vamos para as ruas, vamos ser violentos, vamos partir tudo, vamos pilhar lojas. Agora, existe um estado de descontrole em que quem organiza uma manifestação não pode estar ali a dizer tu podes vir, tu não podes vir, e mesmo que diga tu podes vir, como é que a pessoa se vai conseguir responsabilizar por aquilo que a pessoa que se infiltra numa manifestação acaba por fazer contra a propriedade privada, contra a integridade física, a resistência até a elementos das forças de segurança. Quer dizer, uma coisa é a resistência que se faz perante o direito à manifestação. Outra coisa é nós entrarmos no âmbito puramente criminal e que é aquilo que nós vemos por parte de elementos que não podem ser imputados diretamente, quer a Mélenchon, quer a Le Pen. Agora, se apresentarem alguma prova concreta de que houve uma organização consciente, ou pelo menos tolerada, por parte de um destes dois líderes políticos, bom, aí já começamos a entrar, não digo no campo do terrorismo, mas digo no campo da subversão. Mas estar a insinuar que Mélenchon não é democrata, digam porquê. Apresentem-me factos porquê. O candidato apresentou-se a eleições, disseram-lhe o regulamento eleitoral prevê que se cumpra esta regra. Cumpriu, não recorreu à violência para impor as suas ideias, embora, como eu disse, várias manifestações dos coletes amarelos acabaram por redundar em atos de resistência às autoridades e até outros atos de violência, mas isso não quer dizer que exista uma diretriz por parte de Mélenchon, por parte de Le Pen ou por parte de qualquer outro líder, no sentido de dizer agora vamos causar e vamos provocar a violência indiscriminada. Isto não existe. Mas depois existem outros casos pontuais e que, de facto, são casos de justiça. Portanto, eu não consigo perceber de onde é que vêm este tipo de argumentos que dizem até são um risco para a democracia, são um risco para a estabilidade. Mas qual estabilidade? Se Macron soubesse ou tivesse sido capaz de convencer o eleitorado com os 5 anos, com os anos que esteve na presidência francesa, e com os anos também que teve de esmagadora maioria, teve uma maioria de quase 2/3 na Assembleia Nacional Francesa, talvez o desfecho não tivesse sido este agora. Não tem uma maioria absoluta. Qual é o drama? É mais instável a governação? É, mas isto significa que agora é que vamos ver quem é presidente. Porque como é que é, se o presidente é um verdadeiro líder? Porque o que está aqui, é muito fácil conseguir governar, é muito fácil conseguir liderar um projeto quando se tem maiorias absolutas. E é fácil porquê? Porque ele pode escolher um de dois caminhos. Vou ser totalmente autista, vou ignorar completamente a oposição e fazer tudo como eu bem entendo, no quadro daquilo que a lei e que a Constituição permitem, ou então eu vou fazer cedências.
E quando não se tem maioria, a única hipótese de ter apoio para poder formar uma maioria, é fazer cedências. Naturalmente que o eleitorado exprimiu-se, o eleitorado disse, nós não queremos que Emmanuel Macron e que os partidos que o apoiam, que voltem a ter uma maioria absoluta e que voltem a ter um cheque em branco para fazer tudo o que quiserem em termos legislativos. O povo é soberano. Se o povo diz isto, então nós não podemos estar aqui a dizer que existe um risco para a estabilidade política, existe uma ameaça à democracia, não existe ameaça nenhuma. Só existe ameaça em sistemas de partido único que sejam manifestamente opressivos e nos quais a população não se reveja. E que só persigam interesses próprios dos representantes políticos e ignorem completamente a população. Aqui neste caso concreto não há risco nenhum para a democracia. Isto, pelo contrário, isto é democracia em movimento, é democracia plenamente saudável e agora Macron vai ter de chegar a entendimento com alguém. A verdade é que em 2017 esta é uma grande derrota para Emmanuel Macron, porque em 2017 conseguiu reunir 350 deputados, a sua coligação reuniu 350 deputados de um total de 577. Ora, isto dá quase 2/3 da Assembleia Nacional. E agora perdeu 105. Ora, nós estamos a falar perto de 1/3 do total de deputados que tinham sido conquistados por Macron. E se em 2017 Macron tinha dito que tudo faria ao seu alcance para atrair as pessoas ao centro e para afastar as pessoas dos extremos, bom, nestes 5 anos, quer enquanto presidente, quer também com o apoio parlamentar muito confortável que teve, pelos vistos foram manifestamente insuficientes para, e acabam por traduzir uma derrota de Macron neste objetivo de afastar as pessoas dos extremos. Isto porque nós temos a coligação de esquerda que veio aumentar a sua representação parlamentar em mais de 79 deputados, ou seja, mais do que duplicou os representantes que tinha anteriormente. E depois também, quando nós olhamos para a direita conservadora, eu recuso chamar extrema-direita e extrema-esquerda aos partidos, porque a extrema-direita e a extrema-esquerda significa que partem para as ruas e partem para atos de violência para impor a sua visão radical e extremista do sistema. E não me parece que seja isso que esteja aqui em causa, mas mesmo assim, a alguém estar mais próximo disso seria sempre a aliança de Jean-Luc Mélenchon, a coligação de Jean-Luc Mélenchon, e não de Marine Le Pen, que, a meu ver, volto a insistir, soube polir-se ao longo do tempo e adaptar-se, abandonando um conjunto de bandeiras que não têm rigorosamente neste momento nada a ver com aquelas que o seu pai defendeu. O seu pai, sim, um extremista, um radical. Marine Le Pen parece que soube, de certa forma, evoluir nesse tipo de pensamento. Ora bem, mas a verdade é que Marine Le Pen tinha 8 deputados e passou agora a 89. Ora bem, isto é 10 vezes mais o aumento do número de deputados que tinha. Se isto não é uma vitória para Marine Le Pen, e se para a coligação de esquerda, mesmo para Jean-Luc Mélenchon, só os socialistas, na coligação de Jean-Luc Mélenchon, só os socialistas, claro, continuam em declínio, é que perderam 4 deputados, portanto em 30 caíram para 26, o que continua a dizer que o Partido Socialista típico e clássico em França está a desaparecer, que é o risco de desaparecimento, de irrelevância política. Ségolène Royal, aliás, já tinha sido uma dessas possíveis ameaças e agora acabamos por ter um conjunto de outros candidatos que foram todos eles excluídos. E depois temos, naturalmente, tanto a coligação em geral, liderada por Jean-Luc Mélenchon, como a liderada por Marine Le Pen, mostram que, afinal, Macron, durante 5 anos, falhou nos seus objetivos enquanto presidente e também com base na liderança que tinha e no partido político que tinha, ou na coligação de partidos de apoio que tinha na Assembleia Nacional. Portanto, se falhou, naturalmente que vai ter de saber conviver com isto. Não há nenhuma ameaça à democracia. Vai ter de fazer cedências, vai ter de fazer acordos, porque neste momento deixa de representar a maioria dos franceses. Pelo menos politicamente. A partir de agora, a opinião política dos franceses, aquela em que os seus partidos estão, que o apoiam, estão baseados, acabam por ter, basicamente, uma ala uma presença na Assembleia Nacional muito mais frágil do que aquela que tinham. Ainda assim, eu destaco o seguinte, é que a coligação promovida por Emmanuel Macron, portanto, Ensemble, que significa juntos, era constituída por 3 partidos. Desde logo, La République En Marche,
que era a de Emmanuel Macron. Tínhamos também o Movimento Democrático de François Bayrou e depois tínhamos também, ao mesmo tempo, também o partido Horizon, que era liderado também que é liderado por Eduardo Philippe. Ora bem, destes três, estes dois últimos, tinham uma presença minoritária, aumentaram a sua representatividade, ganharam votos, ganharam lugares no Parlamento. No entanto, o partido de Emmanuel Macron foi aquele que perdeu 140 deputados. Ora bem, quando passamos de 305 para 245, sendo que do total de cadeiras que eram disponibilizadas ao Republican March, tinha 208, passa para 168. Bem, nós vemos que há uma derrota clara do presidente, pouco mais, cerca de 2 meses depois das eleições presidenciais. O que é que isto significa agora? Significa agora que não tem de haver drama nenhum. O presidente vai ter de fazer acordos. E, a meu ver, o presidente Emmanuel Macron, toda a gente está a pensar se deve ou não formar maioria com Jean-Luc Mélenchon. Eu acho que, para já, acho difícil existirem pontos de entendimento suficientes para que esse acordo avance já no imediato. E depois, mesmo que tivesse condições para isso, eu acho absolutamente improvável que conseguisse resistir no médio e no longo prazo, porque estão em mundos completamente diferentes. Relativamente a Marine Le Pen e ao Rassemblement Nacional, existe, de facto, a possibilidade de Emmanuel Macron encontrar mais pontos de entendimento com Marine Le Pen do que propriamente com Jean-Luc Mélenchon. Mas parece-me que estamos a falar aqui de 2 machos alfa para um só poleiro. E digo 2 machos alfa em sentido figurado, naturalmente, porque estou a falar de Marine Le Pen, mas Marine Le Pen não vai querer ser o tacão, digamos assim, a bengala de Emmanuel Macron. Pelo contrário, Marine Le Pen vai querer ter influência. É isso que a vai verdadeiramente destacar, não é dar cobertura às ações de Macron, sendo o braço direito o braço direito de Macron, e estar ali a confirmar tudo aquilo que Macron faz. Isso acho absolutamente improvável, acho muito pouco provável que isso venha a acontecer. Portanto, o que significa que, basicamente, estes 89 deputados atuais de Marine Le Pen no Senado, se Emmanuel Macron pretende que a Marine Le Pen o apoie, este partido dá o apoio de alguma forma, apesar de tudo aquilo que já disse sobre os extremos e sobre o que é que ele achava de Marine Le Pen e do partido do Rassemblement Nacional e tudo mais, vai ser muito difícil, mas estes 89 deputados vão ter de se converter nos 245, basicamente, que Emmanuel Macron tem de apoio no Parlamento. Porquê? Porque Marine Le Pen vai querer ter a maioria. Marine Le Pen vai querer, isso sim, que seja a coligação de Emmanuel Macron que dê cobertura a uma série de medidas que Marine Le Pen quer propor. E o que significa que o presidente vai ter de promulgar, vai ter também de consentir com uma série de medidas com as quais não concorda. Portanto, entre os dois, entre Mélenchon e Le Pen, parece-me mais provável que um acordo qualquer seja mais realista, mais viável, mais possível com Marine Le Pen do que com Mélenchon. Ainda assim, acho muito difícil que isso possa acontecer, mas temos de ver porque vai ter de ceder em bastantes campos e, aliás, um dos campos que eu vi que já está a ser discutido e que já é receado há muito tempo pelos partidos que dão maioria a Emmanuel Macron é o de Presidente da Comissão de Finanças. Porque, norma por regra, esse cargo é atribuído a um membro da oposição, mas uma coisa é ter um membro da oposição que faça apenas figura quase de corpo presente e que não tenha grande poder para poder explorar essa categoria. Outra coisa diferente é termos o Rassemblement Nacional, que já está a exigir, basicamente, esse cargo para o seu partido, a ter essa liderança e dando até, sendo o apoio para que exista uma maioria sólida da Assembleia Nacional. Portanto, vão querer naturalmente ter protagonismo. Uma coisa é ter tempo de antena, quer no Parlamento, quer nos meios de comunicação social, com 8 deputados. Outra coisa completamente diferente é terem 89. O mesmo se aplica a Mélenchon, que tinha 17 deputados
e passar para 55, quando a sua coligação já passa a 131 deputados, vai ter um tipo de projeção de visibilidade que é completamente diferente daquele que tinha até então, em que dependia muito da boa vontade da comunicação social, portanto, e também da boa vontade política, que naturalmente na Assembleia Nacional não existia assim tanto. Portanto, aquilo que eu acho até como mais realista e que torna possível, sobretudo, Emmanuel Macron de poder alcançar a tal maioria de 289 deputados, portanto, o Macron está a 44 deputados dessa maioria, a meu ver, é muito mais realista que essa maioria seja atingida com um acordo qualquer, celebrado com a união de centro e de direita. Porque, para já, porque reúne os liberais, reúne os republicanos, reúne, em termos políticos, uh, parlamentares que não se inserem, não se identificam nas matrizes, quer de Marine Le Pen, quer de Jean-Luc Mélenchon. E depois, porque tendo os liberais também ali presentes, ou tendo e os republicanos, e tendo um conjunto de... Se nós olharmos para as grandes medidas defendidas por esta coligação pré-eleitoral, nós vemos que se aproxima muito mais da agenda macronista do que propriamente qualquer outro partido. Portanto, parece-me, a meu ver, que é mais viável, é mais provável esse acordo. E como elegeram 64 deputados, ora bem, estamos a falar de 309 deputados que formaria uma coligação desta natureza, sendo que Emmanuel Macron até poderia dar-se ao luxo de perder, por exemplo, os democratas independentes desta coligação de união de centro e direita, portanto, podia só fazer esse acordo com os republicanos, que teria a mesma maioria suficiente para poder governar. Portanto, mesmo que tenham baixas, poderia sempre governar. Qual é que é agora a grande questão e o grande problema com que Emmanuel Macron se debate? É basicamente com o facto de tanto a coligação de Jean-Luc Mélenchon como o partido de Marine Le Pen, os grandes vencedores desta noite, passam a ter representação parlamentar suficiente para, desde logo, promoverem e convocarem referendos. Depois, passam também a ter poder suficiente para poder também denunciar ou remeter os projetos, as iniciativas legislativas para o Conselho Constitucional francês. O que significa que as leis podem ficar paralisadas até que o Conselho Constitucional se pronuncie sobre a sua constitucionalidade. Isto é um poder que pode ser significativo e que, em alguns casos, sobretudo em medidas necessárias de implementar de forma mais urgente, pode significar que, mesmo que Macron tenha o acordo com a União de Centro e Direita, possa ter de fazer algumas concessões, tanto a Marine Le Pen como a Mélenchon, para garantir que, de facto, o projeto entre em vigor em tempo útil. Portanto, isto é muito importante e nós devemos olhar para estas eleições e já começar a prestar atenção àquilo que se passa no Brasil. Porque o Brasil vai ter, no final de outubro, eleições gerais. Vamos ter, nomeadamente, com grande destaque, faço eu, para as presidenciais. Nós já temos aqui dois grandes candidatos, que já são assumidos, que são o presidente ainda neste momento no poder, Jair Bolsonaro, e também o presidente Lula da Silva, o ex-presidente Lula da Silva. Ora bem, o que é que está em causa neste momento? É que, tal como sucede em França, o Parlamento brasileiro é uma amálgama de partidos. Nós estamos a falar de cerca de 30 partidos com representação parlamentar, em que um presidente, para obter apoio, é preciso ter, não pode ser só um presidente, tem de ser efetivamente um líder que consegue ter capacidade para fazer um jogo de cintura tremendo, para não ser afastado e não ter moções de censura e não ser sujeito a jogadas políticas de bastidores. Aliás, por falar em moções de censura, também Jean-Luc Mélenchon e Marine Le Pen acabam por ter partidos com representação suficiente para poder promover moções de censura ao governo. Portanto, isto por si só é muito importante, porque em qualquer momento pode ser determinante para cair um governo. Portanto, não é caso para alarmismo, neste momento ainda sobre a questão da estabilidade política, mas alguém vai ter de fazer cedências. E no Brasil tem sempre de se fazer cedências, por isso é que é muito difícil, num sistema como o brasileiro, o presidente que está em exercício conseguir assegurar que todo o programa que promete em campanha eleitoral, num regime presidencialista, que ele é implementado. Não pode fazer promessas dessas. Ele pode prometer aquilo
que vai promover aquilo que vai querer fazer. Agora, depois tem de prestar contas e dizer como é que tentou fazê-lo. E quer dizer, se um presidente depois não tem grande coisa para apresentar em termos de conquistas, vai ser difícil. E antes, isto serve só de início de discussão. A questão de pedir contas, naturalmente, ao presidente Jair Bolsonaro, da mesma forma como se deve pedir contas ao presidente Lula, ao ex-presidente Lula da Silva, sobre o que é que efetivamente fizeram para melhorar o país e, consoante aquilo que prometeram, o que é que efetivamente cumpriram e o que é que fizeram para cumprir aquilo que não conseguiram cumprir. E depois, ponto número 2, um tópico que me parece muito quente e que deveria ser discutido e que até agora não vi ninguém preocupado também em explorá-lo, é o que é que Jair Bolsonaro e Lula da Silva fazem relativamente a José Sócrates. José Sócrates é amicíssimo de Lula da Silva. José Sócrates esteve, ainda há pouco tempo, no Brasil, passou lá, aliás, uma temporada, supostamente a fazer o doutoramento. Vamos ver se temos mais um ghostwriter a escrever-lhe a tese ou não. Isso depois será naturalmente investigado, mas quero acreditar que uma coisa é escrever dissertações na Sorbonne, outra coisa é, depende da faculdade brasileira onde ele estiver a defender neste momento uma tese de doutoramento, e vamos ver qual é o tema, quem é o júri e um conjunto de coisas. Mas, basicamente, eu gostava de perceber se na eventualidade, e nós vamos ter agora, supostamente as notícias dizem que o Ministério Público quer ouvir José Sócrates, eventualmente para alterar as medidas de coação. Aquela conversa de José Sócrates, de que está a ser perseguido pela justiça portuguesa, de que está a ser injustiçado, já esteve no Brasil. Eu quero saber, se José Sócrates fugir para o Brasil, o que é que Jair Bolsonaro faz e o que é que Lula da Silva também faz? Será que Lula da Silva vai atribuir ou conceder asilo político e comprometer a odiar, na medida do possível, todas e quaisquer tentativas de extradição de José Sócrates, caso seja emitido um mandato de detenção internacional contra ele? O que é que Jair Bolsonaro também pretenderia fazer e como é que agiria contra ele? Acho muito importante e muito pertinente fazermos esta pergunta a estes dois candidatos, até porque falta ainda algum tempo para as eleições brasileiras e é importante que todos nós saibamos aquilo com que efetivamente poderemos contar no futuro. Portanto, uma boa tarde a todos.